você vê neste dia. Que na sua oração, o Salomão destaca Deus. O Altíssimo que está acima de tudo. Ninguém iguala a Ele. Aqui na terra e lá no céu. E Deus de alianças. Aleluia. Você fez aliança com Deus? E fica sabendo. Se você andar dignamente com Ele, os benefícios da tua aliança, os teus descendentes vão beneficiar. Os teus filhos, teus netos, netas, bisnetos, todos eles vão beneficiar os benefícios da aliança que você fez com Deus. Se andar bem com Ele. E o Salomão começa a recordar a Deus que você fez aliança com o Pai. E Ele prometeu que no seu trono haverá sempre um sucessor. E agora vê o que está dizendo agora. Agora, pois, o Senhor Deus de Israel, faça o teu servo Davi, como pai que prometeste, dizendo: nunca faltará de ti o varão diante de mim, que se assente sobre o trono de Israel. Então somente que teus filhos guardem seu caminho, andando na minha lei, como tu andaste diante de mim. E agora, Senhor de Israel, verifica a tua palavra. Aqui verifica para conta, veja a tua promessa. Quando estamos orando, temos que orar em função da palavra de Deus. Orar em função das promessas de Deus. Que Salomão começou a pegar as promessas que Deus fez do seu pai Davi. Aleluia. Mas a parte interessante, essa parte ele está fazendo lembrar sobre as promessas. Mas aqui está dizendo 19: atenda, pois, o Senhor a oração do chefe, a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvir o clamor e oração que teu chefe faz perante ti. Que teus olhos sejam dia e noite abertos sobre este lugar, que disseste ali, por aí o teu nome, para ouvir a oração que teu servo fizer neste lugar. Aleluia. Então aqui o Salomão começa a dedicar o templo. A dizer que é este lugar. É aí onde você falou com o Pai. Onde você colocou seu nome. Aqui, conforme nós estudamos, um dos aspectos de uma verdadeira igreja saudável, que é o nome supremo, esse é o nome de Jesus Cristo. Aqui viemos exaltar o nome de Deus. Então, Salomão começa a dedicar o templo. Agora vem 30 no 21, está dizendo: quando alguém pecar contra seu próximo e lhe impuser juramento de maldição, para se amaldiçoar a si mesmo, e juramento de maldição vier perante tu altar, ouve tu então do céu e age e julga o teu servo, pagando ao impío, lançando o seu possuidor sobre a sua cabeça e justificando o justo, dando-lhe segundo a sua justiça. Aleluia. Esse lugar também é um lugar de vir buscar a justiça de Deus. Alguém está te injustiçar na sua vida. Você está te fazendo bem.
de maneira que vieste aqui, coloca ali no trono de Deus. Reclama a tua justiça perante Deus. E a justiça de Deus vai se revelar. Aqui é um lugar onde também viemos buscar a justiça de Deus. Que Deus faça a justiça pela injustiça dos homens, pelo maltrato dos homens. É isso que o Salomão disse. Se alguém for injustiçado e alguém lançou uma sorte de maldição sobre a sua vida, mas quando ele vier nesse lugar, o Senhor ouve a sua oração e remove toda a maldição que lançaram contra ele. Aqui é o lugar de remover todo tipo de maldição que as pessoas podem lançar contra nós. Estão entendendo? É aqui nesse lugar. Outro grupo. Quando também teu povo de Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e ele se converter e confessar o seu nome, e orar e suplicar perante ti nesta casa, então ouve tu do céu e perdoa os pecados do teu povo de Israel, e faz-os tornar a terra que tens dado e ele e aos seus pais. Amém. Aqui mais outra coisa. Essa oração de Salomão. Salomão é um tipo de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, antes de morrer, ele fez uma oração sacerdotal na Getsemane para o nosso favor. E hoje, os israelitas, essa oração que ele fez, ele tem beneficiado isto. Quando foram levados de cativeiro, mas sempre depois voltam. E ele disse que se o teu povo pecar porque são humanos, e os inimigos vêm se surpreender e eles levaram em cativeiro, mas se ele vier neste lugar se implorar a tua misericórdia, Pai os perdoa, os recupera mais. Aqui onde viemos também buscar a misericórdia de Deus. Vem o benefício desse lugar. É por isso que o Salomão é intercessor. Agora, vê outra razão. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva por ter pecado contra ti, e orar neste lugar, confessar o teu nome e se converter em seu pecado, quando tu afligires, então ouve tudo do céu, perdoa o pecado do teu povo, ensinando-lhes o bom caminho em que ande, e dá chuva à tua terra, que deste o teu povo em graça. Aleluia! Aqui mais uma realidade. O céu pode será. O céu será, quer dizer que, sendo como o povo de Deus, se não andar segundo a palavra de Deus, as bênçãos podem fechar. Miséria pode viver, carência pode viver. É por isso, às vezes, está com essa situação. Porque estou aí na praça, mas não te vendo bem. Estou a fazer isso, não está andando bem. O céu está fechado. O céu está fechado. Mas a saída, o céu para sair e abrir, é só vir aqui. De maneira que viemos aqui, também viemos para que o céu se abra mais no céu. É aqui, é neste lugar. E qual é esse lugar? O templo que ele construiu.
na presença de Deus. E eu não sei qual é o problema que está vivendo. Está sempre chorando. O céu está fechado para você. Mas nesta sexta-feira, viemos aqui suplicando Deus para que o céu seja aberto mais na nossa vida, nos nossos filhos, nossos maridos, mulheres, com as famílias. Você vieste para abrir aqui. Estão a ver as coisas. Porque está na presença de Deus. Oh, glória. E o que eu quero pedir mais? Vitor, havendo fome na terra, havendo peste, havendo queimadura dos trigos, ferrugem, gafanhotos, o lagrado, cercando alguns inimigos na terra das suas portas, ou quando houver qualquer praga ou qualquer enfermidade, toda oração e toda súplica que qualquer homem fizer, ou todo o povo, seu povo de Israel, conhecendo cada um sua praga e sua dor, estendendo as suas mãos para esta casa. Então, ouve tu no céu, do assento de tua habitação, e perdoa, e dá cada um conforme todos os seus caminhos, segundo conhece o seu coração, pois sou do Senhor que conhece o coração dos filhos dos homens, a fim de que te temam para andarem em teus caminhos, todos os dias, para viver na terra de nossos pais. Aleluia! Aqui também tem que dizer, vai vir pestes, epidemias, doenças, gafanhotas, pragas de todo tipo, no seio do teu povo. Mas quando o povo se arrepender e neste lugar implorar a tua misericórdia, os perdoa, os abençoa mais. Aleluia. Então, essa sexta-feira, se veio peste na tua vida, enfermidade veio, gafanhotos viram na sua vida, mas fica sabendo, hoje, os gafanhotos que vieram saquear a tua vida vão sair e a bênção de baixar. É uma sexta-feira maravilhosa. Por que o Senhor essa oração? É para você entender que tudo estamos a viver. Já o Salomão o intercedeu. Aleluia. Aqui também diz: assim também ao estrangeiro que não for teu povo, mas vier da terra remota, por amor do teu grande nome e da tua poderosa mão, do teu braço estendido, vinde ele orando nesta casa. Então ouve tudo do céu, do assento, da habitação, e faz conforme tudo o estrangeiro de suplicar, a fim de que todos os povos da terra conheçam teu nome e te temam como teu povo de Israel, a fim de saber pelo teu nome é chamado esta casa que edifiquei. Aleluia! Mesmo estrangeiros, até meu pai. O estrangeiro quem é? O estrangeiro hoje quem é? É aquela pessoa que não conhece de Deus, nunca aceitou ainda Jesus Cristo como Senhor Salvador. Se ele chegou hoje nessa sexta-feira, hoje é o primeiro dia dele que ele veio, também está nessa bênção. Aqui é o lugar da solução, é o lugar de respostas, é o lugar de restauração, é o lugar da maldição sair e se converter em bênção. É por isso muitas vidas vão mudar hoje. Aleluia. E então passamos para o Salomão. Tá vendo? O Salomão, ele recebeu a instrução do teu pai. Entendeu que
a melhor segurança está só em Deus do Pai dele. E ele construiu o templo. E no dia da dedicação do templo, ele agora destaca o valor daquele templo, do templo, e faz oração. E agora vejamos tudo que ele falou. E Josafate vai meter na prática tudo que o Salomão pediu a Deus. Até esqueci. Essa oração teve resposta. A resposta dessa oração, no capítulo 7, versículo 12 e 14. Ouça só. E o Senhor apareceu de noite ao Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Se eu encerrar o céu e não houver chuva, ou se ordenar gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre meu povo, e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter no seu mau caminho, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. A Bíblia diz que depois de oração, o Deus apareceu à noite ao Salomão. A dizer que Salomão, eu ouvi a tua oração. Ouvi a tua oração. Povo de Deus, se estás orando, tem que ter a certeza de que Deus está ouvindo a tua oração. Está ouvindo a tua oração. Não seja como papagaio, não. O papagaio fala à toa. Quando ele fala, esquece tudo que ele falou. Mas quem te dizer hoje, a tua oração de hoje, Deus já está convido atento para ouvir e dar resposta a você. A resposta está no caminho. Ele está dizendo para o Salomão que ouvir a tua oração. Na verdade, de tudo que você pediu, se eu cerrar o céu e não houver mais chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter no seu mau caminho, então eu ouvirei os seus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso vai acontecer aqui hoje. Se humilhar. É por isso. A verdadeira humilhação está no coração. Mas às vezes, o nosso corpo tem que ser disciplinado. É por isso que falamos que vamos orar. Deitar no chão, sentar no chão, e ir para ver que nada só. Estão entendendo? As cadeiras estão lá. Vimos humilhar interiormente e também exteriormente. Esse corpo não é nada, porque esse corpo um dia vai ser pó. Vai ser pó. Às vezes estamos pensamos que não, eu sou assim. Não, esse é pó. Tem que cair no chão.
nós nos abaixarmos para Jesus se levantar, para Jesus se exaltar. Aleluia. Fala conta. O Salomão orou e Deus respondeu. Se o povo que se chama pelo meu nome, e nós somos povo dele ou somos povo dele? Somos chamados pelo seu nome ou somos chamados pelo seu nome? Nós somos povo dele. Nós somos chamados pelo seu nome. De maneira que vimos humilhar, viemos orar, buscar a face dele e reconhecermos nossos pecados. Ele é justo e fiel para nos perdoar. Aleluia. Então, a ver que a mudança do tempo é mudança das coisas. E então, essa é uma preparação que estamos a fazer. É a mesma coisa como Deus falou dos outros que falam, porque se santifiquem. Porque amanhã vão atravessar o Jordão. Porque o 2024 estamos a ver como a terra da promessa, mas no meio é o Jordão. Estamos indo a ver, mas não atravessamos ainda. Nós precisamos nos santificar. Que a nossa passagem seja uma passagem da vitória, uma passagem de bênção. Entendeu? Então é isso que aconteceu. Agora, para terminar, o Salomão faleceu. Agora, uma das suas descendências passou também no trono real. Que todos eles são a família de Davi. Era o rei do tribo de Judá. Agora, o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu com é isso que está acontecendo contigo agora. É por isso que ontem deu esse texto para terminarmos. Abre comigo no segundo Crônica 20. O que aconteceu? O que aconteceu com esse povo? Estamos a ver agora a prática dos ensinamentos. Josafate, que é descendência de Davi, então tem que aplicar agora as instruções que ele recebeu. O que aconteceu? No capítulo da segunda Crônica 20 diz assim: e sucedeu depois disso os filhos de Moabe, filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar, da Síria, e eis que estão em Azozon, Tamar, que Anigdi. Então Josafá temeu e pôs a buscar o Senhor, e pregou Jesus todo Judá. E Judá se juntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, e diante do pátio do povo, e disse: Senhor Deus de nosso Pai, porventura não é tu que Deus, se alguém mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, os filhos de Amon, de Moabe e de montanha de Síria, pelos quais não permitiu que passasse Israel quando vinha da terra do Egito, mas deles desviaram e não destruíram. Eis
dão o pago e vindo para lançar-me fora da herança que nos fizeste. Ah, Deus nosso, porventura, não nos julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres, os seus filhos. Amém. Isso é profundo. Estamos indo. Está vendo onde estamos? Josafá é rei de Judá. Esse é o problema da guerra de Israel não é agora. Povo que não fez nada, estão na sua terra, os inimigos foram se mobilizar. E vamos agora confrontar aquele povo. Eles têm que sair daquela terra. E vieram grandes potências para atacar a Judá. E eles eram poucos, como estão a ver hoje. Vendo a maneira que eles estão, sem Deus, já podem ser consumidos. Quantas nações estão a reunir para fazer desaparecer o povo de Israel? E esse batalha, muito tempo que se começou isso. E Josafá tinha armas, tinha exército, mas ele mediu e disse: não, esta batalha, se nós não formos da presença de Deus, se não formos diante do próprio Deus, para ele próprio assumir a responsabilidade, então vai ser problema. E ele mobilizou. Proclamou Jesus a dizer que estamos ameaçados. Não, estamos ameaçados. Estamos em perigo entre três nações poderosas. Vieram com o propósito de nos destruir. É por isso todos nós vamos reunir em Jerusalém. Vamos na dor do templo. Porque temos uma promessa. O dia que esse templo foi dedicado, o nosso avô Salomão fez uma oração sacerdotal. Que tudo que vier, tanto guerra, tanto peste, tanto guerra, se nós viermos humildemente perante Deus, nos humilhar, ele vai dar vitória. E ele pegou naquelas palavras, começou a orar a Deus. Olha, Deus dos inimigos, nós somos pequenos, somos fracos, não temos força para combater, mas a nossa confiança e nossos olhos estão só olhando a você. Ele diz que o nosso socorro está só em ti, Deus. E a Bíblia diz que todo o povo Judá, mais velhos, crianças, todos estavam na presença de Deus. De maneira que estamos aqui. Que tudo estamos a fazer é bíblico. Não pense que você está indo. Se nos teus olhos estão a ver o que o inimigo está preparado, fica a saber que 24 e 24 horas os inimigos não querem te salvar. Estão preparados para destruir tua vida. Estão se preparando para destruir tua família. Mas vamos aqui para que Deus assuma a situação. Para que Deus olhe para as suas ameaças. A Bíblia diz: quando estavam fez essa oração,
resposta. A dizer, oh Josafá, fala ao povo que não os teme. Que não os teme. É a mesma palavra que eu estou dizendo. Não teme os teus inimigos. Não teme todos aqueles que estão ameaçando. Não teme. Porque Deus está ao teu favor. Está ao teu favor. Está ao teu favor. Deus está a favor. Deus está ao teu favor. Não teme. Não teme. Deus está ao teu favor. Deus entrou na tua batalha. E Ele está batalhando para você. Você guarda silêncio para você ver a tua vitória. Amém. E Josafá acalmou o povo através da profecia. Para dizer que eu estou convosco. E Deus está dizendo que essa peleja não é vossa, é minha. Quer dizer que a tua peleja não é tua peleja. É de Deus agora. É de Deus agora. É de Deus agora. É de Deus agora. Você não vai lutar. E depois ele disse, então, como eu próprio vou lutar, então ponha os sacerdotes da frente com louvores para ver o que vai acontecer. É por isso, quando Deus entra numa batalha, não, Deus entra na tua batalha, você não vale a pena pedir fogo. O teu primeiro é louvar a Ele. E na medida que está louvando Ele, está glorificando Ele, Ele está fazendo a guerra. Ele está ainda destruindo a tudo do inimigo. Isso aconteceu isso. Na medida que Israel estava cantando, louvando, estão andando em direção do inimigo. A vitória está com. Quando você tem batalha, não foge o inimigo. Olhe o inimigo, marche à frente dele, começa a andar com ele, usando o louvor, e começa a glorificar a Deus, porque Deus está para você. Deus está combatendo a teu favor. Deus está te dando vitória para você. E quando Ele está conquistar a vitória para você, você a sua atrás dele, esse é glorificar isso que aconteceu. E no fim, quando Deus entra na batalha, então Ele dispôs de todos os inimigos e dá ao seu povo tudo que estava na mão do inimigo. Israel foi encontrar muito mais coisas. Mas quem lutou para ele? É Deus. É por isso é bom vir buscar a segurança de Deus, o socorro de Deus. É por isso hoje vamos dizer que, Senhor, não temos força, não conseguimos fazer, estamos aqui, toma conta de nós. Toma conta de nós. Toma conta da minha vida. Toma conta da minha esposa. Toma conta dos meus filhos. Toma conta do meu marido. Toma conta da minha irmã. Toma conta do meu irmão. Toma conta de toda a minha família, Senhor. Hoje nós viemos nos colocar nós próprios na mão de Deus, junto com essa família. Que Deus abençoe a sua parte. Glória. Oh, feche a tua vista. Aleluia. Comece a agradecer a Deus pela glória.
Enquanto estamos a meditar, vamos à méditation. E eu estou a nos guiar com este hino muito profundo pelo seu conteúdo espiritual. Isso vou te que uma bagama meco mu mega yo mondo o fumo isso cubi o mama esendele se amina que nascende o mama esendele sendele asia o se amina que vem nascende entendemos que de facto a nossa segurança está só em Deus. E nós temos que ter confiança em Deus. Então começa a glorificar a Deus. Louva a Deus. Afinal de contas, vieste a pessoa certa e no lugar certo. Porque aqui é o lugar de buscar socorro de Deus. Aqui é o lugar da solução. Então comece a agradecer a Deus de tudo que você ouviu na palavra de Deus. Comece a orar a Deus em nome de Jesus. Olha para mim, Jesus. Pai, entendi a tua misericórdia, o teu amor. Não tem fim, não tem fim, não tem fim.
Alléluia. Oh gloire. Oh gloire. Humiliar. E quando se fala de humilhar, é reconhecer. Quando você falhou, sem apresentar a razão, sem culpar ninguém, sem culpar ninguém. É esse o verdadeiro sentido da palavra. Primeiramente, cada vez humilhar. A humilhação parte, acima de tudo, do coração quebrantado. É no coração que a pessoa sente. É no coração que a pessoa sente. É no coração que o Senhor sente. Começa a sentir e a tomar consciência das tuas faltas, de teus males, e se humilhar perante Deus. Reconhecer que você não é digno de nada e nada. Precisa da misericórdia de Deus de tua vida agora. Zambi kutani na mabunga tu. Yukilanga imawa. Yukilanga imawa. Yukilanga imawa. Yukilanga imawa. Yukilanga imawa zambi la bongo. Yukilanga imawa. Nani koki bosna yutenzambe. Papa, atana te yukolo. Yukolo metinga na zak pasi. Mawana yo. Mawana yo. Mawana yo. Zambi la dikama mukonzi na munga. Limbisa mumula ibukonzi. Limbisa nga ibukonzi. Uyilinga yamana mukoleka nga ibukotata. Ipaikana tuile Zambi. Nasemu limbisa. Nasemu pardonne. Nasemu yukilanga imawa. Oh Zambi na lola. Nekufika. Tangu mukonzi na munga. Utangi na makunga Zambi. Papa. Ndengena tangu li bandaji. Kolo limbisa. Kolo utangi na makunga utangi na mabezi, utangi na mabukisi, usanzambe na mbuja, yonde libanga na dabi, yonde mokona bakozi, seye, naina, presence na yoya, yukila nga imarwa, utangi na makunga utangi na mabezi, utangi na mabukisi, utangi na mbilote, yawi, naye kukutana sama kolomelo, negosei mulini sakari, negosei, na bonté, na miséricorde, na fidélité, na humilité, na douceur, na tempérance, na nyonso emonisa makati na Seigneur. Na ninkolo wana batoko mona ngai pamona yo kati na ngata. Présence na Yesu na manifeste kati na ngai. Nkolo na sengela za transformer. Obstacle nyonso za mikati na ngai. Kika nguya na yekota kati na ngai. Moto ne kotina kotumba nyonso Jésus. Zambe na ngatika ofere ko biyenga. Nangenga na bolimo na yo Jésus. Gaite me yonde ko monisama. Paul a dit que oui, bon moto na kala eza crucifié no monaisi. Vie na zo vivre. Eza sunga tika sisi katanga. Ya sura ngina ila mbola yasika makambo yasika. Mbola sika vie yasika. Mbola sika maji yasika. Ora ka santa babuta. Zambe tiketi katinangai. Komisa ngolo kola source ya mai na bongo. Boni mwanza mumina yo akuja katinangai. Zambe merci. Changer le lingena nga kozala tsa. Nazwa le lingena yo Yesu. Nazwa ilingena yo Yesu. Sakata kashanta babuta. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous comme une nouvelle créature de Konagani.
escuta a minha mão. tika bafui ya Saint-Esprit Já escuta o Espírito Santo. emulisa makati na yo Aí faz a gente betinho. bato bamona susu yo kati na yo te Você não pode fazer a gente me betinho. bamona Jésus Christ kati na yo yango tolingi mbula oyo 2024 otambusa makati na nouveauté de vie kati na yo ekoma maziba ya mai na bomoi. Saint-Esprit yende apunja kati na yo shakataka shandaba shinda bawandaka shinda tala maziba ya mai na bomoi ezopunja kati na yo tala mulimu na nzambe azopunja kati na yo tala kati na yo quelque chose de kosala kati na yo quelque chose ezosalaka pour transformation ezobanda kati na yo luka okoma sanctuaire ya nzambe sikoyo luka okoma temple ya nzambe sikoyo nzambe avanda kati na yo okoma adresse ya nzambe sikoyo E quando o tempo de Deus agora. chanta yesu azoloba na Jean 7 Jesus disse no João 37 37. ya solo Na verdade. moto oyo andimile ngai Esse que não acreditou a mim. ele está no nosso meio 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 e onde ele está ele se manifesta 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 segura Simba. o que está perto de ti. Queremos fazer uma cintura de unidade. Graças a Deus. Segura. Simba. Queremos que todos sejam ligados. Podem gostar mais para ser ligados. Todos ali. Pai, cá estamos Colocados ali. e precisamos Tuana Bosenga. da tua presença E a presença na no meio dessa família. na casa de Botaú. De maneira que o Senhor Lolenge Colo. ordenou Moisés para fazer o tabernáculo O tempo na Moisés será Tabernáculo. que estava no meio deles, Pois ali na casa na Baú. simbolizando a tua presença. Você na semana a presença na eu. Pai, nós também precisamos. O senhor na posição na eu. Esteja no centro da nossa vida. Zá na casa santa a vida. Esteja no centro desta igreja. Ela estará santa No igreja. centro desta Na família. santa família. Pai da glória! Papai na Molo. Jesus Cristo Jesus Cristo. é o tabernáculo vivo. Tabernáculo é bom. Deus que se revelou no meio dele. Zabe na casa na Baú. Veio habitar junto de nós. E a coisa na casa na Missão. Se revelou E a memória. e morreu na cruz por nós. E a cufa na cruz por na Missão. Isso nos dá a promessa E a pesquisa toda. de que está conosco E a coisa na todos os dias e colonioso. até a consumação do século. Que nós suca é alinhoso. Pai, Papá. com certeza absoluta A casa que seria. Cristo A casa é isso. está conosco, Os irmãos. está no nosso meio. Está na casa na Missão. Oração pela qual te pedimos. Lo lembro do sangue. Manifeste o teu poder. Limonista mapuvana. Manifeste a tua glória, Senhor. Festeiro luar na eu. Pai da glória. Papá na quem. Permite para que este povo Sabe esse que contemple a tua glória. vamos na luar na eu. Contempla o teu poder. Vamos na puvana na eu. Jesus Cristo. Jesus Cristo. A tua palavra diz: Lo lembro Tu do. és o mesmo, O exame lembro. ontem, hoje e para sempre. Lobi lo lembro. Oração pela qual te pedido, papai. E onde que nós senga. Se revela agora Limonista na mapuvana. vida de cada um. Na via chave. Se alguém veio com enfermidade, Sai que o na malanga. para que saia curado. Onde aqui. Em nome de Jesus. Como na Se ia. alguém vem oprimido, para que seja liberto onde está. Em nome de Jesus. Como na isso. Todo aquele que vem com carga pesada,
t'a petit. Papa tozoseka. Que à toi, gloire, Ete gloire na yo. couvre cada um de nós. Ekoba moko na moko na. Que a tua palavra diz: Loba na elobi. aquele que habita Oya azalaka. na sombra do Onipotente, Ya lokoko ya nkolo na. a sombra do Onipotente descansa. Lokoko ya nkolo ebaki na. Nós queremos Tolingi. que Jesus seja o nosso descanso. Akozala kimia. Que a tua paz Ete kimia na yo. seja na vida de cada um. Sana komo na. Seja na vida de cada família. Sana famia moko. Na vida de cada pessoa que te aceitou. Na via mukino so Que ndime. seja a própria igreja. Ozala na église. Pai, está declarando Papa na déclaré prosperidade prospérité nesta família de Shaddai. na famille de Shaddai. Sucesso Succès. nesta família de La Shaddai. famille de Shaddai. Vitória Victoire. nesta família de La Shaddai. famille de Shaddai. Pai, nós queremos Vamos tolingi. para que o 2024 seja um ano excelente para nós. Seja um ano de uma surpresa para nós. Seja um ano de vitória para nós. Seja um ano bem sucedido para nós. Pai, Papa, muito obrigado. merci mille. Sou fato Et le lengue. de virmos aqui Oya e out. estar na tua presença. Vous allez voir sa présence là. Já basta para nós. Et que vous déjà prendre la bise. Já somos felizes Vous allez déjà travailler. porque contigo Côté le monde à yo. há vitória. Victoire les amis. Contigo Et le monde à yo. há coisas. Miracle. Contigo Et le monde à yo. há paz. Qui niaise. Contigo Et le monde à yo. há gozo. Et c'est. Contigo Et le monde à yo. há tudo. Yon ses amis. Pai, muito obrigado. Papa, merci. Porque essa sessão Section Oyo. é sessão de nós viermos entregar aqui. Vous allez te dire que tu as annoncé pas là. Exalação, Yango Tina. cada de nós Chaque niveau qu'on a vu. assegurado por ti. Assim n'est pas là. E a tua palavra diz que Pelo banheiro. ninguém consegue arrebatar Mutako kolongola. aquele que o Senhor assegurou. Oyo ile kolo asimbi. É por isso, em nome de Jesus, Yango na Congo. a família El Shaddai, Famille a Elisha. partir de agora, Opana sikolo. está nas tuas mãos. Zana ngoko na Está yo. segura nas tuas mãos. Zana n'est pas là. Ver o que vier, Et ya oyo koya. emprestado o que pode vir, Bonge koya. não tem poder sobre nós. Zana koya kona bisote. Porque Cristo é nós, Parce que Christ n'a a pas dit. esperança da glória. Cristo é nós, a esperança da glória. Cristo é nós, a esperança da glória. Pai, muito obrigado Papa, merci. por uma tarde maravilhosa, Pour papa qui toko. uma tarde gloriosa, Pour qu'on recève. uma tarde em que a tua glória Pour que te gloire na yo. está sobre nós. Sali kona biso. Amém. Amen. Amém. Então, vamos sentar. Kanda. Queremos fazer assim. Donc, to sala bo. Vamos dar nossa festa. On peut se faire des biso.